Fala galera, beleza? Professor Rodolfo Gracioli aqui com vocês, passando depois do pedido de muitos alunos. Recebi uma série de mensagens aí nos últimos tempos para falar um pouquinho de quais seriam os bons temas para a provinha da Polícia Civil do Estado do Paraná. Sempre um desafio muito grande esse trabalho, né? Eu sempre digo isso ao longo das nossas dicas pré-prova, nesse instante aí quando a data se aproxima. Mas enfim, a gente tem que tratar aí daquelas questões mais sensíveis. A banca em questão, a Copsuel, a própria instituição, a Polícia Civil, enfim, e a sensibilidade de quem trabalha com temas de redação. Acredito que de alguma forma essa orientação te ajude a desenvolver aqui um norte crítico-reflexivo para amplificação do seu repertório, do seu próprio arcabouço teórico para enfrentamento de um tema da atualidade. E a gente sabe do peso da prova discursiva, o peso da prova de redação nessa sua preparação e consequente no seu resultado final. Tudo bem? Pensei aqui em separar rapidamente primeiro aquele grande tronco temático que não dá para a gente negligenciar em se tratando de uma prova da área da segurança. Tenho que falar dessas discussões, desses debates, que são debates da atualidade e ao mesmo tempo extremamente sensatos para uma prova como a de vocês, extremamente preponderantes para um tema de redação Polícia Civil, conhecendo principalmente a Copsuel, fazendo um mapeamento das suas últimas provas. Primeiro a gente vai trabalhar com esse tronco temático de temas da área da segurança. Num segundo instante eu vou falar de temas aleatórios gerais, temas da atualidade não necessariamente relacionados ao âmbito da segurança. E num terceiro instante, um destaque aí da banca Copsuel, que são essas questões mais abstratas, mais subjetivas, mais filosóficas, que a banca gosta muito de colocar aí como sendo temas desafiadores e que se aproxima muito, para quem está na pegada dos concursos há algum tempo, da banca FCC. Eu diria até que numa complexidade menor, numa abordagem mais direta dessas questões subjetivas, mas muito parecido com o que a FCC faz nos seus certames. Tudo bem, galera? Então, espero que você aproveite essas dicas. Já peço para que você deixe aí o seu like, deixe a sua curtida, compartilhe esse vídeo. É assim que a gente consegue essa produção de material aqui, levando uma aula gratuita para outros alunos, para ajudar aí o pessoal nessa preparação reta final. Vem comigo aqui na tela, então. Vou começar rapidamente, gente, pontuando aqueles temas que eu digo para vocês que são temas relacionados à área da segurança. Então, deixa só eu pegar minha caneta aqui, vai lá, achei a caneta, boa. Então, vou colocar aqui, ó, num primeiro instante, que esse daqui são temas da área da segurança pública. Como assim, professor? Segurança pública. Segurança como um todo. Né? E a gente sabe que há aqui desafios na segurança. Esse pode ser o primeiro tema, né? Um tema mais genérico. Mas dentro da especificidade que o tronco temático sugere. O que a gente pode ter aqui, gente? Podemos ter, por exemplo, a questão da crise do sistema penitenciário. Nessa lógica, a banca pode falar tanto de um aspecto de ressocialização, né, dos presídios, isso que é um desafio hoje, pode falar de violação de direitos humanos, a banca pode falar da problemática das drogas, ó que super tema, gente, a questão das drogas, que é um dos principais desafios do sistema penitenciário. Aqui você tem que saber que quase 40% dos presos são presos provisórios, esse também que é um ponto importante. Você tem que saber que a maior parte, a maioria, tem um ensino fundamental incompleto, então isso daqui tem uma relação direta com a questão da educação. Você tem que saber que existem dados aí que divergem sobre o contingente penitenciário, né? Os dados mais recentes do Conselho Nacional de Justiça falam em pouco mais de 600 mil presos, mas a gente tem aí dados que sugerem um contingente maior de 726 mil presos, e esse valor aqui, essa quantidade colocaria a gente como a terceira maior população, perdendo apenas para Estados Unidos e China. A gente estaria aqui na terceira colocação e teríamos superado a Rússia. Ou seja, um tema que fale aí sobre o sistema penitenciário, ele tende a divagar por essas múltiplas possibilidades, né? Então, desde uma questão mais técnico-objetiva sobre o ambiente em si, questões de infraestrutura, até uma ordem mais do comportamento. A gente fala hoje de um processo de prisionização. O que é a prisionização? É exatamente esse desafio que os indivíduos encontram hoje nesse modelo, né, penitenciário, nesse sistema superpovoado, né? A gente fala de uma superpopulação penitenciária que deixa marcas,
marcas principalmente no que tange a reinserção no contexto social. Então esse é um tema que eu, Rodolfo, não deixaria de lado, é um tema já histórico para as provinhas de redação, mas sempre relevante, principalmente nesse espaço contemporâneo, onde a gente fala de grandes transformações políticas, econômicas, sociais, culturais e, por que não, essa reflexão para a prova de vocês. Tudo bem? Primeiro tema, então, tá aí para vocês, tema legal para você pensar e escrever um texto. Tema 2. Então, o segundo recorte importante. A gente pode falar aqui da violência urbana, as marcas da violência urbana. E lógico, nós vamos nos dados, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e a gente vai encontrar lá mais de 63 mil homicídios em 2017, o que mostra que há aqui uma violência cíclica, né? E esse tema violência urbana pode motivar aqui uma outra discussão, que é a questão da justiça com as próprias mãos. Justiça com as próprias mãos. Ou seja, é um ambiente de violência generalizada, inclusive há aqui um processo de espetacularização da violência. Se a gente pegar determinados veículos de comunicação em massa, há inclusive uma hipervalorização, né, uma sensação hiperbólica de violência pela abordagem performática de programas televisivos, e tudo isso cria uma sensação de medo, que é um outro recorte importante que eu vou colocar aqui para vocês. Então a gente pode falar também, né, da sociedade do medo. Sociedade do medo. E como a sociedade do medo tem total relação com a violência, promove uma modificação comportamental. Ou seja, a gente tem as pessoas modificando o comportamento por conta da condição de medo. Só para você criar aqui um parâmetro para os casos de justiça com as próprias mãos, você vai ter que falar da morosidade do judiciário, tá? Esse é um ponto polêmico. E um outro ponto de destaque seria a questão da impunidade, né? Não só a lentidão, mas muitas vezes a sensação de impunidade. Quando a justiça tarda, mas não falha, tudo bem, ainda é de ser digerido. Agora o problema é quando ela deixa ali o indivíduo impune por N motivos, né? Então aí a gente teria que avaliar a conjuntura do sistema judiciário no Brasil. Então, também uma questão muito legal. Falando da sociedade do medo, eu ainda colocaria aqui uma reorganização espacial e também social da população por conta da condição de violência. Então, eu vou chamar atenção aqui para esse recorte, vou colocar aqui no cantinho, tá aqui, ó, como sendo um quinto elemento, que é o processo de camarotização, ou então a chamada condominização, que nada mais é, gente, do que a segregação, ou seja, a separação socioespacial. As pessoas buscam cada vez mais esse modelo de vida isolado, justamente porque no entendimento de muitas é ali uma chance de você estar seguro, né? É a certeza da proteção, da segurança, e a gente trabalha com aquela linha tênue, né, que o próprio Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, apresenta, que é a ideia da gente muitas vezes caminhar por uma ampliação da liberdade tendo menos segurança, e o inverso também sendo verdadeiro, né? Se eu quero mais segurança, eu acabo abrindo mão da minha liberdade. Então, essa dualidade da contemporaneidade. Colocaria ainda aqui, vem para a tela de novo comigo, um sexto tópico da área da segurança, que é a própria arquitetura da insegurança, né? Arquitetura da insegurança. E o que tem aqui nesse tema para a gente falar? Gente, a sociedade vigiada, né? Sociedade vigiada, sorria, você está sendo filmado, né? Podemos pensar aqui até na questão da tecnologia associada à segurança, tecnologia e segurança, como isso é importante hoje, como há uma expansão tecnológica nessa dimensão. E quando eu falo de arquitetura da segurança, eu falo de grade, eu falo de cerca, eu falo de câmera, eu falo de muros altos, e tudo isso mostra, né, como a sociedade convive com essa condição de medo, como isso tem sido um atenuante das relações sociais, como isso tem modificado de modo grave o nosso comportamento, por viver num país onde a violência já se tornou endêmica, né? A violência ela já é visualizada da cidade até a cidade pequena, até a grande, o grande centro urbano. Então já não há mais onde se esconder, como se esquivar dessa condição de violência constante. Tudo bem? Pontos importantes aí para você pensar. Colocaria aqui ainda
como sendo um tópico extremamente relevante para a sua prova, vou colocar aqui como 8 tópico as tipificações de violência. Tipificações. E aqui, não pensando somente na lógica do violência física, psicológica, etc. Mas contra quais grupos? Então a gente pode colocar aqui a questão da comunidade negra, a gente pode colocar com relação à comunidade LGBT, a gente pode colocar violência contra o idoso, a gente pode colocar violência contra a criança e o adolescente, que também é uma máxima, ou seja, a gente falaria aqui dos grupos minoritários, ou seja, as minorias sociais. A gente sabe dessas formas de violência agudas contra esses diferentes grupos, né? Por exemplo, a própria questão da pornografia infantil, a violência contra crianças, exploração do trabalho infantil, ou dentro da dimensão do idoso, a violência contra o idoso, negligência, abandono, abuso econômico, abuso material. Então são formas de violência que se relacionam, inclusive, diretamente à questão dos direitos humanos. Então chamaria atenção aqui, ó, e os dados do Ministério de Direitos Humanos, isso daqui tem tudo a ver com o debate sobre direitos humanos. Os dados de 2017 mostram uma elevação das denúncias, né? E justamente contra esses grupos, né? As minorias sociais, com destaque aí principalmente a mulher, aqui a gente colocaria também, né? Como uma minoria e que sofre com a problemática da violência, mulher, crianças, adolescentes, idosos e também a população de deficientes. Né? Ou seja, a gente tem frentes de trabalho para tratar aí a questão da violência. Vou chamar a atenção aqui para um dos fatos mais relevantes dos últimos tempos, que diz respeito a uma forma de violência que se propaga, que é aí o comportamento da sociedade no ambiente virtual. Então, os crimes de ódio pela internet. Crimes que acabam, né, demonstrando animosidade, né, um resgate da barbárie, da selvageria na dimensão virtual. Não que anteriormente a gente não tivesse pessoas que assumissem comportamentos errôneos, mas com a internet isso ganhou um redimensionamento e um potencial de viralização gigantesco. Então, coloco aqui para vocês como sendo um tópico número 9. Então, lembra aqui, né, a banca pode cobrar violência contra qualquer uma dessas parcelas sociais de modo isolado, ou pode falar de modo geral, tá? Lembra aí que grupos minoritários têm a ver com exclusão e marginalização social, certo? São aqueles grupos que são excluídos e não necessariamente têm a ver com quantidade, tá? Por exemplo, mulheres compõem a maior parte da população brasileira, mas são vistos como um grupo minoritário. 9, então, colocaria aqui os crimes de ódio pela internet. Acho esse tema muito legal por conta, gente, da intolerância maximizada. Aqui a gente falaria, por exemplo, do debate sobre o anonimato digital. A gente sabe hoje que muitas pessoas, por meio de perfis falsos, se entendem anônimas, e ele não existe. A gente sabe que esse anonimato não existe. Se houver uma investigação bem realizada, ninguém vai conseguir, né, permanecer anônimo no ambiente virtual. Chamaria atenção ainda dentro dessa dimensão virtual como é preciso desenvolver um grau de responsabilidade por parte dos usuários no entendimento de que a internet é uma extensão da realidade. Eu não posso tratar a internet como um fenômeno isolado, né, uma extensão da minha vida real. Todo o meu comportamento no ambiente virtual, inclusive com relação a fake news, vou falar já como sendo um tema geral aí, não relacionado à área da segurança, mas esse compartilhamento de informações falsas, curtidas, comentários, enfim, a minha ação, ela gera uma reação. É preciso esse entendimento, essa assimilação de que o mundo virtual, na verdade, nada mais é do que essa extensão da minha vida real. Então, ponto importante, destaque, chamaria atenção aqui para os crimes de ódio da internet, talvez mais para a Polícia Federal, né? Mas pode ser que apareça na sua prova, a problemática da misoginia. Aqui, a Polícia Federal ganhou essa atribuição de investigar crimes de ódio contra mulheres na internet. Então esse daqui que é hoje um dos grandes problemas, esse enfrentamento a tal forma de violência assustadora e que afeta tantas pessoas. Tudo bem, galera? Então, aí alguns recortes importantes para vocês, lógico, tem muita coisa para a gente falar, né? Se a gente fosse para a área da segurança num aspecto maior, trataremos da questão do terrorismo, né?
uma discussão que é inesgotável. Aqui no Brasil tem um debate sobre modificação da lei antiterrorista, um debate agudo, seria uma discussão bem interessante para uma prova aí que tem um tema da atualidade. Mas acredito que de alguma forma aqui você consegue aproveitar essas informações sugeridas para o seu texto. Tudo bem? Vou falar um pouquinho agora rapidamente dos temas gerais, não necessariamente relacionados à área da segurança, diretamente pelo menos, e que aparecem como sendo ótimas discussões para o contexto contemporâneo. Vem comigo aqui na tela, então. Lógico, né? Vamos para os clichêsões. Vamos falar do que todo mundo fala, né? Era das fake news. Então, um ótimo debate para os dias de hoje. Então, aqui, ó, só deixa eu colocar para você se organizar aí, que eu estou falando agora de questões gerais. E começo falando primeiro da era das fake news. Era das fake news. E chama atenção aqui que é um momento de maior acesso à informação, onde a gente mais se desinforma, né? É exatamente esse talvez o grande problema da nossa realidade. Quando nós mais temos acesso à informação, a gente mais se desinforma. Há toda a questão da ditadura do algoritmo, né? Aquilo que te leva a acessar aquele tipo de informação, há a questão bem construída das informações falsas, a intencionalidade de algumas pessoas em espalhar aquilo, seja por meio de conteúdo político, questões ideológicas, enfim. Então isso tem que ser combatido, já existem legislações específicas em alguns países, é o caso da Malásia, por exemplo. No Brasil, alguns projetos tramitam para estabelecer aí essa tipificação dentro da nossa legislação, mas há um grande desafio de estabelecer o que seria esse ambiente de fake news para que não haja nenhuma forma de violação à nossa liberdade de expressão. Chamaria atenção aqui ainda como um segundo ótimo tópico, os 30 anos da Constituição, 30 anos da Constituição Federal, obviamente de 1988. Aqui a banca pode falar tanto dos avanços da Constituição como dos desafios, né? Lembra aí que a nossa Constituição é tida como Constituição cidadã, trouxe questões como, por exemplo, o analfabeto aparecendo pela primeira vez, com relação aos direitos políticos, né? Possibilidade de participação, enfim, a Constituição que estabelece, né, o ordenamento da nossa vida, a organização da nossa vida, conjunto de deveres e direitos do cidadão para o pleno exercício da cidadania. Então, um ótimo tema aí, numa era de debate sobre retrocesso de direitos, sobre liberdade de expressão, sempre uma boa sacada. Esse também seria um tema isolado, muito legal, esse tópico número 3 aqui, ó, a questão da liberdade de expressão, liberdade de expressão no século XXI. Aqui, 21, não é I, é 21. Aqui a banca pode falar de um contexto do humor, ela pode falar da dimensão política, ela pode falar da liberdade de expressão no contexto da arte, tudo isso extremamente relevante. E lembra que sempre que eu falo de liberdade de expressão aqui, eu vou cair, né, num ambiente brasileiro que é polarizado, que é dicotômico, que é maniqueísta, no sentido restrito da palavra, que é binário, ou seja, há esse processo de estereótipos, ou seja, você é petralha, você é coxinha, né? Você é lacrou, você é mitou, enfim. Esse tipo de comportamento pouco construtivo para o diálogo, certo? Isso pode aparecer dentro do seu debate sobre liberdade de expressão. Colocaria aqui outro tema como sendo extremamente importante, mais precisamente pelo dinamismo da nossa população, né? Então, o envelhecimento, os desafios do envelhecimento da população. Lembrando que você vai ter que atacar a questão da previdência, né? Necessidade de garantir um envelhecimento saudável, e vai ter que atacar também a questão do atendimento na área da saúde, a medicina evoluindo, né? Lógico, a população envelhece porque cai a taxa de natalidade, número de nascimentos, número de filhos por mulher, taxa de fecundidade. Hoje no Brasil é de 1,7, segundo a OMS, média mundial 2,5. Então a gente vai ter, né, somada ao aumento da expectativa de vida, graças à condição de saneamento, que ainda é preocupante, mas evoluiu, e principalmente, né, a própria evolução da medicina,
nós temos a população envelhecendo. E obviamente que nós assistiremos desafios desde a questão de comportamento, de aceitação, né, a maneira como a população lida com a população idosa, assim como questão de infraestrutura, né? Então a gente sabe da cultura da velhice, o Estatuto do Idoso, né, que é pouco cumprido, que também é desafiador para os dias de hoje. Então esse tipo de assunto, esse tipo de pauta acaba sendo aí bastante importante, porque se é uma realidade, se segundo a OMS a gente vai triplicar o nosso número de idosos até 2060, é um tema da atualidade que já deve ser tratado como emergencial. Tudo bem? Mais uma boa discussão para vocês aí. Vamos para mais um aqui, mais um tema legal. Então, assim, aqui eu estou pontuando rapidamente, tá, gente? A banca pode fazer um jogo diferenciado aí. A banca pode falar de novas configurações das famílias, novas configurações da família. A gente sabe aí da questão homoafetiva hoje, a gente sabe da poliafetividade, os casais homoafetivos, como isso, né, redefiniu a ideia de família. A banca pode falar dentro do tronco tecnologia da geração smartphone, os impactos da geração smartphone dentro da realidade do brasileiro, né, como isso tem sido muitas vezes benéfico quando a gente pensa nos proveitos aí, nos pontos positivos, e como pode ser maléfico quando se torna invasivo, dependência e etc. A banca pode falar aqui sobre depressão, mal do século, a questão da saúde emocional em pauta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos hoje cerca de 320 milhões de pessoas sofrendo de depressão, que é uma doença, tem que ser tratada como doença, tem que ser rompido esse tabu para que a gente consiga superar essa realidade problemática para muitos indivíduos, que gera, obviamente, desgastes para o espectro humano, mas que também afeta a economia, com queda de produtividade, afastamento e etc. Então é uma preocupação, a fragilização emocional da sociedade contemporânea chama atenção por conta da elevação dos casos de suicídio. Muitas vezes essa problemática vai aparecer amarrada no seu texto, então você tem que saber hoje que esse é um dos grandes desafios da comunidade internacional. Não é à toa que a própria Organização Mundial da Saúde já se debruça sobre o tema. Aqui no Brasil a gente tem o CVV, Centro de Valorização à Vida, onde você liga e consegue aí dialogar com alguém que está pronto para te ouvir. Muitos suicídios já foram evitados, enfim, então essa é também uma das pautas, das patologias contemporâneas, e a própria tecnologia tem a ver, né? O isolamento social, aquela ideia de uma vida feliz na dimensão virtual compartilhada pelas outras pessoas. Então isso mostra muito bem também como você pode ter uma fadiga emocional, e se não tratar essa fadiga, como isso pode ter um agravamento para uma doença e aí chegar em ações irreversíveis. Isso não quer dizer que todo indivíduo em depressão vai atentar contra a sua própria vida, pelo contrário, há uma série de possibilidades de superação do problema, né, de você realmente enfrentar terapias alternativas, medicamentos, enfim. Mas pensar sobre esse processo é importante. O Brasil, segundo a OMS, é o campeão em transtornos de ansiedade, né? Então isso mostra que há inclusive uma medicalização das emoções, né? Para tudo tem ali a indústria farmacológica atuando. Baita tema, quase que eu falo um palavrão aqui, um baita tema para a sua prova, super importante. Chamaria atenção aqui também para a questão da superexposição da privacidade, ou seja, nessa era onde a gente expõe os nossos dados, como isso pode ser nocivo, a própria questão do indivíduo em si, né, como essa problemática hoje, ela assusta, né, as pessoas expondo a privacidade. Aí tem aquele modelo de vida feliz no âmbito virtual, né, só que há um multidimensionamento para o real, né, uma discrepância ali real, virtual, importante da gente pensar. A banca pode falar aqui sobre a descrença, uma pauta mais politizada, a descrença do jovem na política, a gente tem assistido esse debate, né, já há algum tempo, já é uma realidade há algum tempo. A banca pode falar ainda, gente, esse é um tema que eu tenho apostado para esse ano, acidentes de trânsito no Brasil, uma tragédia anunciada. Por quê? 10 anos da lei seca,
20 anos do Código Brasileiro de Trânsito. Gente, a letra tá bem feia aqui para a gente conseguir aproveitar o nosso tema, certo? Então, uma tragédia anunciada, grande parte dos acidentes por conta do comportamento dos indivíduos que assumem a imprudência, colocando em risco a sua vida e a de terceiros. Então, é preciso desenvolver essa educação de trânsito, é preciso combater o problema que deixa aí tantas vítimas fatais, e o pior de tudo é saber que essas tragédias anunciadas, elas poderiam ser evitadas. Uma ótima discussão aí também. Colocaria aqui como um tema número 10, a problemática da saúde, mais precisamente obesidade e sedentarismo em pauta. Obesidade e sedentarismo, uma questão também bastante discutida. Isso daqui também vai acabar integrando a questão do padrão estético, né? O que é a beleza hoje? Como que isso tem sido projetado dentro do nosso ambiente virtual? A gente poderia falar aqui ainda sobre questões como desemprego, os desafios do desemprego, principalmente entre os jovens, como isso é um problema no Brasil que em 2018 bateu recordes de desemprego. A banca pode falar ainda sobre questões relacionadas a, corrupção do cotidiano, né? No debate de ano político, no engajamento, nas pautas sociais, no ativismo crescendo, como isso pode aparecer dentro da sua prova, né? Comportamento do brasileiro, questões relacionadas à ética, né? O que se espera, o que se projeta, a reflexão da moral, do comportamento, das ações, dos costumes, como o brasileiro tem se portado para com essa sua realidade nas situações do cotidiano, né? Como muitas vezes esse mesmo brasileiro é aquele que vai tecer uma série de críticas. Também um tema muito importante para a gente tratar. Chamaria atenção aqui para temas, deixa eu trocar a tela aqui, na área da educação. A banca talvez pode fazer essa abordagem, que é uma pauta sempre relevante, o papel da escola, o papel do professor, né? Tanto se discute aí o debate sobre o professor, então pode vir algo sobre escola, pode aparecer algo sobre o professor, a valorização do professor, né, o professor do século XXI, as demandas do professor, enfim, também um tema extremamente importante. Pode ser que apareça alguma coisa aí sobre a problemática do alcoolismo, também um tema sempre alto, alcoolismo, certo? Por quê? Porque isso daqui a gente entraria num debate sobre drogas lícitas e ilícitas, né? Lembra que droga, gente, é uma questão importante para a prova de vocês dentro da área da segurança, tá? Se a banca for ambiental, desafios ambientais, for para uma pauta ambiental, né? Desafios ambientais, aí ela pode falar de aquecimento global, que vai estar relacionado à poluição, pode falar de agrotóxicos, tivemos grandes debates sobre agrotóxicos esse ano, isso deve ganhar força. Pode ser que a banca fale sobre a importância da água, que tema legal, clichêzão, e muita gente rodaria aí por não pensar sobre. Pensando na tecnologia, a banca pode falar sobre inclusão digital, inclusão, e automaticamente ela fala sobre exclusão digital. Chamaria atenção ainda para um tema que fale sobre democracia digital, esse daqui que é um debate que eu gosto muito, né? Ou cidadania digital, também dá na mesma, né? A participação da população. Aqui caberia você falar de ativismo no âmbito virtual, como isso hoje é extremamente rico, né? Como as pessoas se solidarizam com relação a determinadas situações, graças ao envolvimento por conta do ambiente virtual. Então, uma pauta também extremamente relevante. Gente, dentro das questões, está dando aqui o meu tempo, dentro das nossas questões abstratas. A banca pode falar de honestidade, criatividade, a questão do consumo na contemporaneidade, a felicidade associada aos recursos materiais, uma hipervalorização da honestidade. Ela pode falar da própria solidariedade, trabalho voluntário, doação de órgãos. Então, essas questões mais sensíveis ao comportamento. Assim como ela pode falar de uma sociedade narcisista, individualista, egocêntrica, que assume um comportamento de competitividade, uma sociedade da vaidade, uma sociedade preocupada cada vez mais consigo, né? Que se fecha, é uma era da desglobalização que vai das políticas migratórias, olha que temão clichê, né? Crise humanitária de refugiados, até uma questão econômica, um protecionismo econômico. Então isso modifica um comportamento de uma população que já tem dentro desse nosso sistema exacerbada essa dimensão do eu, né? O culto ao eu. Então essas seriam questões mais abstratas, né? Debates mais comportamentais. A banca pode falar de mediatização da tragédia, como a tragédia é abordada dentro dos noticiários. A banca pode falar sobre a problemática da invisibilidade social, parcelas sociais invisíveis, tenho batido a tecla aí
que o ótimo debate seria sobre os moradores de rua, né? E nessa própria era de falta de alteridade, de empatia, de uma visão cada vez mais preocupada consigo, como determinados setores da sociedade adquirem um papel inferior aos olhos da maior parte da comunidade. Isso é um problema. A banca pode falar sobre desafios da urbanização, macrocefalia urbana, crescimento desordenado. Na área da saúde, tivemos algumas pautas importantes, por exemplo, a resistência às campanhas de vacinação, resgatando lá a revolta da vacina de alguns anos atrás, dentro do nosso contexto histórico. Enfim, gente, são muitas pautas. O objetivo nesse instante era trazer aqui um direcionamento para a sua preparação, para que você se sinta seguro, para que você tenha assimilação de algum elemento aqui que vá te ajudar na hora da desenvoltura crítico-reflexiva do seu texto. Convido você que ainda tem aí um tempo dedicado, que quer saber mais sobre os temas, vai nos nossos cursos, no nosso site tem lá curso regular de temas de redação, onde você tem a abordagem específica para cada um dos temas, com conteúdo, conceito, dado, exemplo, citação, enfim, tudo que é importante para uma prova de redação, para uma boa produção de texto, que é o nosso compromisso aqui ao longo das nossas aulas. Agradeço a sua paciência e atenção, dedico uma boa prova, caso a gente não se encontre por aí até o dia da prova. É um prazer tê-los aqui comigo, espero que de alguma forma essa aula tenha contribuído. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like, curte, é isso que faz com que a gente consiga produzir esse material, levar adiante e sempre ajudar aí os concurseiros nessa preparação. Valeu, galera, prazer, a gente se vê, boa prova, fui!